Boa noite a todos, boa noite São Simão, Itaguaçu, público aqui presente, ouvintes da Formato FM, internautas. Havendo número legal para deliberar, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Com a palavra, a senhora secretária, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 55ª reunião ordinária da 15ª legislatura, realizada no dia 9 de abril de 2018. Aos 9 dias do mês de abril do ano de 2018, às 19h20, no Salão Paroquial do Distrito de Itaguaçu, reuniram-se em sessão solene os vereadores para a realização da 55ª sessão ordinária da 15ª legislatura, a qual esteve presidida pelo vereador Adriano Pimenta Marques, onde, verificando o livro destinado ao registro de presenças, constatou haver número legal para deliberar. Iniciados os trabalhos, o cerimonialista chamou os vereadores presentes acompanhados de suas esposas para comporem a mesa. Após, o senhor presidente, conforme regimento interno, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da sessão solene, conforme requerimento de número 3 de 2018. Convidou a todos para ficarem em posição de respeito para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. A seguir, o cerimonialista convidou a nutricionista Fabíola Terra, que ministrou a palestra com o tema Autoestima. A seguir, foi prestada a homenagem às mulheres que atuam na área da saúde do distrito de Itaguaçu. Foram chamadas cada uma por sua vez e entregue às homenageadas da noite um diploma de Mulher do Ano. Após a entrega, as autoridades presentes fizeram uso da palavra e, em seus pronunciamentos, todos enfatizaram a importância da mulher e parabenizou a todas pelo seu dia. Após encerrados os pronunciamentos, foi servido um coquetel e realizado um sorteio de brindes doados pelos vereadores e comerciantes de São Simão e Itaguaçu. E tivemos também as apresentações culturais. A seguir, o presidente agradeceu a presença de todos os ouvintes da Formato FM, aos internautas e à comunidade de Itaguaçu, e não havendo mais nenhum assunto relevante a ser tratado, a presente sessão solene foi encerrada, cabendo a mim, segundo o secretário que a presente lavrasse, e que depois de lida e achada, segue assinada por quem de direito. A ata que acaba de ser lida está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. Com a palavra, a senhora secretária, para a leitura das matérias constantes para o expediente. Para o expediente, constam o ofício número 40 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, a par de cumprimentá-lo e na condição de representante legal do município de São Simão, Goiás, venho encaminhar a vossa senhoria projetos de leis referentes ao mês de abril de 2018, quais sejam projeto de lei de número 669, de 3 de abril de 2018, que dispõe sobre a autorização para doação de verba para a Associação Amigos dos Animais e da outras providências. E o projeto de lei de número 670, de 3 de abril de 2018, que dispõe sobre o pagamento de anuidades a organizações sociais sem fins lucrativos, que realizam atividades de defesa em favor das políticas públicas e interesses do município, e autoriza o Poder Executivo a vincular-se como associado das organizações sociais sem fins lucrativos, que especifica a pagar as respectivas anuidades e da outras providências. E certo de contarmos com sua costumeira atenção, renovamos protestos de elevada estima e consideração. O projeto de lei de número 669 fica, então, o chefe do Poder Executivo autorizado a doar o valor de R$ 3.000 por mês para a Associação Amigos dos Animais de São Simão,
devidamente inscrita no CNPJ sob o número 22.627.685.001.33, com sede na Rua A, quadra B, lote 9, Vila Bela 2, nesta cidade, reconhecida de utilidade pública por meio da Lei Municipal número 636 de 2017. Artigo 2º. A Associação Amigos dos Animais de São Simão deverá prestar contas das verbas recebidas para a Controladoria Interna do município. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de São Simão, Goiás, em 3 de abril de 2018. E o projeto de lei de número 670. O projeto de lei de número 670, esta lei dispõe sobre a regulamentação do pagamento de anuidades a organizações sociais sem fins lucrativos, que desenvolvem atividades em defesa de políticas, programas e ações em favor dos interesses do município, para regulamentar o disposto na linha B do inciso 9 do artigo 3º da Lei nº 13.019 de 2014, e autoriza ao Poder Executivo vincular-se como associado das organizações sociais sem fins lucrativos a seguir especificadas. O pagamento das anuidades descritas nesta lei deverá ser efetuado somente a organizações sociais devidamente instituídas nos termos da legislação vigente no país e que comprovem a realização de atividades como articulação junto aos governos estadual e federal para a elaboração e implementação de programas, ações e projetos em favor do município. Incidência junto à Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional durante a discussão e trâmite de legislações afetas a políticas públicas e programas durante a discussão e trâmite de legislações afetas a políticas públicas e programas a serem implementados no município. Mobilização de gestores municipais no interesse das causas que protejam e defendam as políticas públicas no município, contribuir para a formação do dirigente municipal de educação para que no desempenho de suas funções atue decisivamente para a melhoria da educação pública nos municípios de Goiás. Representar os interesses da educação municipal junto às autoridades constituídas, Ministério Público, Tribunais de Contas e órgãos deliberativos. Incentivar a participação de diferentes segmentos da população nos conselhos deliberativos e de controle na área de educação pública. Artigo 3º. As organizações sociais referidas nesta lei deverão representar coletivamente os interesses do município de maneira geral e, em específico, nas áreas que comprovarem relevante atuação. Parágrafo único. São reconhecidamente instituições de notória e relevante contribuição para as políticas públicas municipais por suas atividades ao longo dos anos, sendo por esse motivo entidades capazes de firmar termo de adesão e receber anuidades do município de São Simão. Associação Brasileira de Municípios, Confederação Nacional dos Municípios, Frente Nacional de Prefeitos, Federação ou Associação Estadual de Municípios, Associação Regional de Municípios e Censional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Censional do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e Censional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Artigo 4º. Para viabilizar o pagamento das referidas anuidades, o município deverá se associar e firmar termo de filiação com cada uma das organizações sociais.
Artigo 5º. Os valores referentes às unidades serão definidos por cada organização social e não poderão ultrapassar o contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que regula as disposições do artigo 16, inciso 3º da Lei Complementar número 101 de 2000, consideradas as despesas irrelevantes. E fica determinado que as referidas anuidades a serem pagas às organizações sociais deverão estar previstas anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei Anual. Artigo 7. Os termos de filiação previstos nesta lei serão elaborados em nome do município de São Simão e deverão ser firmados pelo prefeito municipal e em conjunto com o gestor da área específica, quando se tratarem de entidades descritas nos incisos 6, 7 e 8 do artigo 3º. Artigo 8. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, aos 3 dias do mês de abril de 2018. Justificativa do projeto. Considerando, senhores vereadores, que a União dos Dirigentes Municipais de Educação de São Simão é uma instituição sem fins lucrativos que tem por finalidade defender a educação básica pública como direito social público subjetivo na esfera de competência municipal, buscando a defesa da universalização do atendimento, o ensino de qualidade e a escola pública voltada para os interesses de todos e de cada um dos cidadãos. Undime Goiás é uma instituição notória de representatividade junto a toda a sociedade, especialmente junto às autoridades constituídas responsáveis pela educação pública, sendo chamada a tomar assento em diversos colegiados legislativos e de representação, mormente para opinar sobre as diretrizes e discussões ligadas à área educacional. As relevantes atividades desempenhadas pela Undime Goiás repercutem decisivamente na capacitação dos dirigentes municipais de educação e equipe técnicas das secretarias de educação, bem como na gestão dessas secretarias, em especial neste município. Esta valorosa instituição promove encontros, seminários e fóruns, dando oportunidades aos dirigentes municipais de educação de todos os municípios deste estado a se reunirem e a se capacitarem, além da indispensável troca de experiência em prol da educação básica pública. A Undime Goiás, que é uma seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, tem a possibilidade de participar dos fóruns nacionais, no qual tem oportunidade de discutir temas relacionados às políticas públicas educacionais, e, em especial, o Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação, Sistema Nacional de Educação, e debater programas e projetos governamentais, trocar experiências, sendo certo que toda essa vivência repercute na gestão das secretarias de educação e, consequentemente, das redes municipais de ensino, o que beneficiará a população envolvida. Nestes fóruns também há salas de atendimento institucional, oportunizando aos dirigentes municipais de educação resolver as pendências de suas secretarias junto ao governo federal, bem como conhecer de forma mais detalhada os programas e projetos federais, sendo atendidos, por exemplo, pelas seguintes instituições: Ministério da Educação com suas secretarias, Secretarias de Educação Básica, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, e a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais, Anísia Teixeira, e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
acrescentar as justificativas das outras organizações, entidades ligadas a prefeitos, secretários municipais de saúde, secretários municipais de assistência social e outros, se houver. A necessidade de regular o que estabelece a linha B do inciso 9 do artigo 3º da referida lei 13.019 do ano de 2014. O interesse público do município de São Simão em apoiar as atividades da organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, de modo a possibilitar a continuidade das atividades por ela desenvolvidas e cuja anuidade pode ser considerada irrisória, conforme o que estabelece o disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000, e tendo em vista o que dispõe também a Lei Federal número 13.019 de 2014, se fazem necessárias algumas adequações na legislação municipal. Nos termos da Lei Orgânica do município, submeto à elevada deliberação de vossas excelências o texto do projeto de lei que dispõe, então, sobre o pagamento de anuidades a organizações sociais sem fins lucrativos, que realizam atividades de defesa em favor das políticas públicas e interesses do município e autoriza o Poder Executivo a vincular-se como associado das organizações sociais sem fins lucrativos, que especifica, bem como a pagar as respectivas anuidades e da outras providências. Os projetos de lei de autoria do prefeito municipal, ora recebidos, já estão despachados neste momento pelo presidente para as comissões técnicas permanentes da casa, para que possam analisar e exararem o competente parecer. Passaremos, então, à leitura das matérias de autoria dos senhores vereadores. Iniciaremos pelo requerimento de número 7, de autoria do vereador Lazinho. Ele solicita, após a anuência do soberano plenário ao Poder Executivo, que sejam disponibilizados materiais esportivos, coletes, bolas, uniformes, etc., tanto para a escolinha quanto para os demais, para o distrito de Itaguaçu. Justificativa: a prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade, pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação física e psíquica, além de desenvolver e melhorar tais formações. Nada melhor que incentivarmos a prática do mesmo como maior comodidade e segurança. E o requerimento de número 8, de autoria também do vereador Lazinho, ele solicita ao Poder Executivo que venha a ter melhorias no campo de futebol do distrito de Itaguaçu. Troca do gramado, arquibancada, iluminação, sanitários e vestiário. O presente requerimento tem como objetivo promover conforto tanto aos jogadores como ao público que vai ao campo de futebol para ver os jogos, pois este não tem nem vestiários e os jogadores trocam de roupa aos fundos da delegacia, esta que fica ao lado ou em lugar inadequado. O público fica em pé ao redor do campo e no sol, não tem sanitários para o uso de suas necessidades, vendo que muitas das pessoas vêm de fora. Alguns jogos que poderiam se estender até o período noturno não pode, pelo mesmo não ter a iluminação. Ainda lembrando que o determinado campo atende à região denominada Rio Verdinho, incluindo os municípios de Caçu, Itarumã e Itajá. E a indicação de número 64, de autoria do vereador Baiano, com coautoria do vereador Leopoldo Pereira. Os dois juntos solicitam a disponibilidade de credenciamento pelo Fundo Municipal de Saúde de São Simão, Goiás, de alguns exames a realizar-se na clínica Neomedic. Com a tabela de preço,
utilizada pelo fundo citado acima e determinado pelo Conselho de Saúde neste município, já que os preços praticados são abaixo da média. Anexa a tabela comparativa de alguns exames, já com o preço atual. Justificativa: a tabela apresentada aos nobres pares corresponde a alguns exames que são realizados em nosso município, pois existem algumas diferenças de valores que favorecem aos cofres públicos deste município. Porque todos os exames realizados em Goiânia que necessite de contraste têm que acrescentar R$ 50. Os realizados aqui já estão inclusos conforme a tabela. Ainda justificando a viabilidade de ser realizado em nosso município, se colocar na ponta da caneta, veremos que estaremos economizando o combustível, a alimentação e as diárias do motorista e da enfermagem. A clínica citada encontra-se com todos os requisitos aptos a ser credenciada, pois tem sede própria nesta cidade, na Rua 34, quadra 2, lote 2, centro, com CNPJ e seu representante legal. Protocolo de recebimento de documentação, número 035 de 2018, no dia 29 de janeiro de 2018, às 11h40, assinada pelo presidente da Comissão Permanente de Licitação. Contando com a aprovação unânime dos pares, pedem e espera deferimento. E o requerimento de número 9, de autoria do vereador presidente desta Casa, Adriano Pimenta. Ele requer ao Poder Executivo que seja providenciado projeto de lei proporcionando uma maior acessibilidade, inclusão social e cultural aos portadores de necessidades especiais. Justificativa: em meio a tantas leis e as normas que alteram diuturnamente, é comum que as pessoas portadoras de doenças graves, ou mesmo os responsáveis por estes doentes, desconheçam quais são os direitos ou benefícios existentes que podem contribuir para melhorar a condição de vida dos pacientes, bem como, indiretamente, dos responsáveis diretos para cuidar destes doentes. As doenças crônicas ou graves são doenças de evolução prolongada e permanentes, para as quais, atualmente, não existe cura, afetando negativamente a saúde e a funcionalidade motora ou psíquica do paciente. No entanto, os seus efeitos podem ser amenizados, melhorando sua qualidade de vida. Por isso, é importante despertar esta preocupação com o próximo, buscando melhorar a qualidade de vida para estas pessoas, contribuindo para que esses portadores busquem melhorar suas condições de vida e de suas famílias, requerendo junto aos órgãos municipais, estaduais e federais o reconhecimento de seus direitos. São direitos e benefícios dos portadores de deficiências e de doenças graves. A isenção do imposto de renda. São isentos do imposto de renda os rendimentos relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, incluindo a complementação recebida de entidades privadas e a pensão alimentícias aos portadores das seguintes doenças: AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, inclusive monocular, contaminação por radiação, doença em estados avançados, osteite deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondilotrose anquilosante, fibrose cística, mucoviscidose, hanseníase, nefropatia grave, hepatotopatia grave, que é a observação nos casos de hepatopatia grave, somente serão isentos os rendimentos auferidos a partir de 1/1/2005. Neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome de talidomida, tuberculose ativa.
Isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. As pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, ou autistas, ainda que menores de 18 anos, poderão adquirir diretamente ou por intermédio de seu representante legal, com isenção do IPI, automóvel de passageiros ou veículo de uso misto de fabricação nacional, classificação na posição 87.03 da tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados, TIP. Os impostos sobre produtos industrializados, IPI, é um tributo federal que incide sobre todos os produtos industrializados comercializados no Brasil. A porcentagem que incide sobre cada produto é variável de acordo com o tipo da mercadoria. No caso dos automóveis, esta alíquota é de cerca de 30%. Como funciona? Para fazer a solicitação de isenção de IPI, o solicitante precisa reunir a seguinte documentação e entregá-la na delegacia da Receita Federal mais próxima de sua residência. Quais são os documentos? Requerimentos de isenção de IPI para pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autistas. Laudo de avaliação emitido por médico de serviço público de saúde ou de serviço privado contratado ou conveniado que integre o SUS. Deficiência física ou visual, deficiência mental severa ou profunda, autismo. Quando o profissional que emitir o laudo pertencer ao serviço privado de saúde, é necessário uma declaração de serviço médico privado integrante do SUS ou declaração de credenciamento junto ao DETRAN. Nota: neste processo, a autoridade da Delegacia da Receita poderá dispensar a entrega do laudo de avaliação desde que o beneficiário tenha comprovado em aquisição anterior possuir deficiência permanente. Declaração de disponibilidade financeira ou patrimonial compatível com o valor do veículo a ser adquirido. Identificação dos condutores autorizados e cópias autenticadas ou acompanhadas os originais da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, do beneficiário da isenção, no caso de pessoas com deficiências habilitadas e de todos os demais condutores autorizados, se for o caso. Cópia da nota fiscal relativa à última aquisição de veículo com isenção do IPI ou via original da autorização anteriormente concedida e não utilizada, além de declaração de não contribuinte do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, ou de regularidade fiscal, contribuições previdenciárias. Após a aprovação da solicitação de isenção de IPI, a pessoa com deficiência tem o prazo de 270 dias para a compra do veículo. Na hipótese de não utilizar o benefício neste período vencido, o prazo o contribuinte precisará formalizar novo pedido. No caso de algum dos requisitos para aprovação do processo não estar sendo cumprido, o contribuinte poderá ser intimado para regularizar a situação no prazo de 30 dias. Após esse prazo, se não houver regularização, o pedido é indeferido. Isenção do IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários. São isentas do IOF o artigo 72 da Lei 8.383 de 91, as operações financeiras para aquisição de automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 de potência bruta. De acordo com o dispositivo, tem direito ao benefício a pessoa com deficiência física cuja a limitação for atestado pelo DETRAN do Estado. Para tanto, precisa entregar na Delegacia da Receita Federal mais próxima um laudo médico que especifique: a. o tipo de defeito físico
e a total incapacidade do requerente para dirigir automóveis convencionais. B. A habilitação do requerente para dirigir veículo com adaptações especiais, descritas no referido laudo. Acesse o requerimento para solicitar a isenção do IOF. É importante esclarecer que a isenção de IOF na compra de veículos ainda não atinge as pessoas com deficiência visual, mental ou autistas por falta de previsão legal. Além disso, a isenção do IOF poderá ser utilizada uma única vez. Saque do FGTS e do PIS. Terão direito a saque do FGTS, dentre outras, quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV, o trabalhador ou seu dependente for acometido de neoplasia maligna câncer, o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal em razão de doença grave, no falecimento do trabalhador, a título da conta vinculada, ter idade igual ou superior a 70 anos. Acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez. O valor da aposentadoria por invalidez do segundo que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescida de 25%. A comprovação dessa assistência permanente quando o aposentado está incapacitado para atividades da vida diária depende de constatação por meio de perícia médica do INSS, conforme estabelece o artigo 45 da Lei 8.203 de 91, considerando que será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal e será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. E C, cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Amparo social, pessoa portadora de deficiência. O benefício de assistência social, Lei 8.742 de 93, será prestado ao portador de deficiência incapacitada para a vida, independente e para o trabalho, ou seja, aquela que apresenta perdas ou reduções da sua estrutura ou função anatômica, fisiológica, psicológica ou mental, de caráter permanente, independentemente de contribuição à Seguridade Social no valor de um salário mínimo, desde que a renda familiar mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. A avaliação da deficiência e do grau de incapacidade será composta de avaliação médico-social. As avaliações serão realizadas, respectivamente, pela perícia médica e pelo Serviço Social do INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos especificamente para este fim. Desconto na conta de energia elétrica. As famílias incluídas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda mensal total de até 3 salários mínimos que tenham em sua composição portador de doença cujo tratamento exija o uso continuado de equipamentos com alto consumo de energia elétrica terão acesso desconto conforme faixa de consumo demonstrado na tabela abaixo. Faixa de consumo mensal de até 30 kW, 65%, entre 31 e 100, 40%, entre 101 e 220, 10%. Quitação da casa própria. A aquisição de imóvel financiada por agentes do Sistema Financeiro de Habitação, Coab, Caixa Econômica Federal e outros bancos privados, normalmente vem condicionada à contratação de um seguro habitacional, cujo prêmio é pago junto com as parcelas mensais do financiamento. Esse contrato de seguro normalmente possui uma cláusula prevendo a quitação do saldo devedor nos casos de morte e invalidez permanente do contratante. Isenção do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Todos aqueles que possuem algum tipo de deficiência física limitadora da capacidade de dirigir um veículo comum sem prejuízo à sua saúde ou sem risco à coletividade têm direito à isenção do ICMS. A condição de deficiente físico deverá ser atestada por uma junta médica
permanente do contratante, médica do Departamento de Trânsito DETRAN. E a isenção do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Cada estado possui legislação própria regulamentando a matéria. Por isso, o primeiro passo é verificar se a legislação do seu estado contempla a isenção de IPVA para os veículos utilizados por pessoas com deficiência, podendo se enquadrar nessa condição o paciente com câncer e com limitação física. Essa informação pode ser obtida nos DETRANs e nas secretarias estaduais e da Fazenda. Nota: busque se orientar também através das concessionárias e revendedoras de veículos, os quais possuem informações quanto à possibilidade de usufruir do benefício tributário e como proceder para tanto. Isenção do IPTU. O mesmo se aplica ao IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, só que na esfera da legislação municipal. Neste caso, é preciso checar o que prevê a legislação do município, que normalmente pode ser obtida no portal da Prefeitura na internet. Isenção da tarifa no transporte público. Tem direito ao transporte coletivo gratuito as pessoas portadoras de deficiência física, as cidades que concedem essa gratuidade, inclusive ao acompanhante da pessoa com deficiência que não pode se deslocar sozinho, desde que o comprovado por atestado firmado por uma instituição especializada ou serviço da Prefeitura Municipal. Busque maiores informações junto à Secretaria de Transporte Público de sua região. Assim, percebe-se que os direitos acima citados são importantes para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Porém, não são suficientes, sendo indispensável a inserção social para que toda pessoa com deficiência seja aceita como integrante participativo na sociedade. É fundamental que os municípios proporcionem livre acesso ao espaço urbano para o portador de deficiência física ou mobilidade reduzida, contribuindo para o crescimento pessoal, profissional, social e cultural dessas pessoas. A simples constatação de que existem barreiras já limita por si só o espaço existencial do portador de deficiência física, que fica sem motivação para sair de casa e integrar-se à vida da sua comunidade. A ansiedade e a frustração causadas por uma barreira, seja arquitetônica, cultural ou provocado por atitude, é de tal magnitude que na prática determina o início de um processo de incapacitação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. A partir da própria pessoa, pela maneira de olhar do público, pela discriminação sentida e pelo sentimento de impotência. Desta forma, é necessário e imprescindível que haja uma mudança de mentalidade por parte de toda a população, assim como também do poder público, para que os obstáculos arquitetônicos e sociais sejam eliminados ou, pelo menos, amenizados. Porém, para que ocorra a acessibilidade, inclusão social e cultural dessas pessoas, é necessário que todos os indivíduos que compõem a sociedade, e principalmente o poder público, devem estar unidos para lutar em prol de uma sociedade mais igualitária, na qual cada ser humano deve ter os seus direitos respeitados. Nestes termos, pede e espera deferimento vereador Adriano Pimenta, presidente da Câmara Municipal de São Simão, Goiás. E a indicação de número 65, também de autoria do vereador presidente Adriano Pimenta, ele requer ao Poder Executivo que seja providenciado iluminação adequada na área do desembarque da praia do Lago Azul de São Simão. Justificativa: a presente proposição se dá para facilitar a chegada do pessoal que utilizam barcos que, em seus horários vagos, usufruem do lago para a prática de pesca e lazer, e o local à noite é pouco iluminado.
E a indicação de número 66, de autoria do vereador Adriano Pimenta, presidente desta Casa, que requer ao Poder Executivo que seja providenciado uma faixa elevada para pedestre na Avenida do Lago, entre as ruas 42 e 40, pois no local existem pontos comerciais e entrada para o bairro Cidade Jardim. Justificativa: a presente proposição se dá devido à segurança e para facilitar a travessia de pedestres que moram e trafegam pelo local. O fluxo de veículos às vezes é grande e, por falta de um redutor de velocidade e faixa de pedestre na avenida, onde os veículos, em grande parte, trafegam em alta velocidade, colocando em risco a segurança das pessoas. As indicações e requerimentos, ora lida no expediente de autoria dos nobres vereadores, estão também despachadas para o presidente para a ordem do dia da próxima sessão. Senhor presidente, nobres vereadores, não há vereadores inscritos à mesa para a apresentação de matérias, não há matérias para a ordem do dia, podemos ir direto às explicações pessoais. A palavra está franca aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Leopoldo. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Formata FM, internautas, presentes aqui no plenário, uma ótima noite. Fico satisfeito de ver algumas pessoas aqui, estavam até o dado momento representando a Associação dos Amigos dos Animais de São Simão. Vou cumprimentar a Márcia, a Nilma, que estão aqui, né, no prédio, e todas as outras, e assim sintam-se cumprimentadas todas as outras e outros, porque eu sei que vocês fazem um trabalho muito importante em prol dos animais do nosso município. O projeto de lei 669, que será votado a partir de amanhã, para ficar esclarecido, ele foi lido hoje no expediente, eu tenho certeza que vocês já esperavam a votação, mas ele é lido no expediente, vai para as comissões e a partir de amanhã será votado. E tenho certeza que todos os vereadores reconhecem o trabalho de vocês. Acho até que os 3.000 é muito pouco, pelo tanto que vocês trabalham, mas já vem para ajudar, um apoio aí a vocês. Parabéns. Senhor presidente, hoje nós participamos de reunião lá em ofício circular enviado pelo Ministério Público. Aqui eu sou oposição ao prefeito e a minha base está reclamando do tempo de eu falar, presidente. Aí já viu como é que tá as coisas aqui, vereador Fábio, mas tudo bem, brincadeira. Senhor presidente, então continuando, foi encaminhado o ofício circular número 2, 2018, do dia 4 de abril, pelo promotor de justiça Fabrício Lamas Borges da Silva. E nós tivemos uma reunião hoje, lá no prédio do fórum. O assunto a ser tratado é a contaminação da água distribuída nessa cidade. Nós tivemos lá vários vereadores, representado até pelo presidente, algumas pessoas aqui da Câmara, e infelizmente constatamos o que já há alguns dias eu, vereador Lúdio, vereador Fábio, e vereador Baiano, vereadora Cristiane e todos os outros, já sabíamos, porque praticamente há 60 dias eu e o vereador Lúdio e o Fábio tivemos lá no pré-moldado 1, pré-moldado 2, porque tinha uma denúncia que não estava sendo cloridificado a água do nosso município. Quando trouxemos aqui, inclusive fizemos de ofício em fevereiro, aqui, verbalmente nesse plenário, e até hoje, senhor presidente, o pessoal do DEMAES não teve a responsabilidade de vir, pelo menos, responder esse plenário, porque a solicitação de informação foi pedida por mim e outros vereadores, mas foi votada por todos os 11.
Então, essa Casa de Leis, ela tem que ser respeitada. Eles omitiram a responsabilidade com a comunidade de estar informando há 90 dias o que realmente está acontecendo com a água de São Simão. Eu nem vou dizer em relação à falta de água, num período que devia sobrar água em abundância. Eu nem vou dizer a água barrenta que está indo para a casa de várias pessoas. Eu vou falar em cima do cloriformes totais que está constando na água. O Ministério Público fez exame desde fevereiro de 2017 e está na mão do promotor e brilhantemente ele chegou e já começou a tomar as providências necessárias para que se resolva, para que se cobre do prefeito municipal uma obrigação que ele tem com essa comunidade. Ele ganhou uma eleição em cima de falar de água, aqui dentro dessa Casa de Leis. O seu vice-prefeito veio aqui falar de cobrança de água, falar que não cobraria, que iria resolver o problema de água do nosso município. E aí veio a resposta aqui naquele dia que eu fiz a reclamação, que o responsável pelo DEMAES, ele estava dizendo que desde o ano passado, desde o meio do ano, porque as pastilhas de cloro estavam vencidas, não era feita a cloridificação. Só que pior ainda, eu falo a nossa comunidade, que acontece? O Ministério Público fez o exame e ainda ele constatou que antes disso, desde julho não, desde fevereiro, a nossa comunidade tem recebido cloriformes fecais na água. E o prefeito, a resposta deles aqui é não responder a nada que nós pedimos. Cadê os exames? Nós falamos aqui dos exames para poder constatar. O laboratório que fiscaliza, ele deveria todos os meses fazer a análise da água e enviar ou deixar em área pública informando a comunidade. Por que não foi respondida? Nós iremos responder e encaminhar constantemente para que o Ministério Público cobre como deve se cobrar desse prefeito que não está tendo responsabilidade com a nossa comunidade. O promotor exigiu que se fizesse uma audiência pública e ela já ficou marcada hoje. Tamanho é a responsabilidade do prefeito com a nossa comunidade. Para o dia 9 de maio, às 19 horas, no Colégio Leopoldo, na quadra do Colégio Leopoldo, vai haver uma audiência pública para tratar dessa questão de água. Por quê? Porque não está se tendo responsabilidade com o nosso cidadão. Nós falamos isso aqui. Aí, eu achei interessante hoje lá. Foi uma pessoa dizendo ser agora o responsável pela parte química do DEMAES e não foi lá o superintendente. Ela diz que foi contratada esse mês. Como é que ela vai lá responder questões que já desde 1 ano e 4 meses nós estamos cobrando? A atual gestão, pessoas que fazem parte dela, falou, inclusive, na gestão passada, que aquela senhora que está hoje contratada pelo município não era capaz de fazer o trabalho. Agora, acharam ela capaz, colocaram lá. Ou será que criaram mais um cabide de emprego para colocar gente para não fazer o serviço? O promotor, inclusive, senhor presidente, amanhã farei aqui verbalmente, nós não falamos anteriormente, que ainda não tivemos tempo, até foi um lapso meu, pediu que nós fizéssemos uma comissão. Então, eu deixarei hoje, para que amanhã a gente coloque no requerimento, uma comissão parlamentar para poder acompanhar o Ministério Público e os responsáveis da Prefeitura para que faça um acompanhamento em todos os postos, e ele já deixou isso lá, acho que a sua assessoria já te falou, o senhor já tem ciência disso, para que a gente possa dar um respaldo necessário para a comunidade. E eu quero fazer parte dela. Porque eu quero mostrar para a nossa comunidade o tamanho da irresponsabilidade com o cidadão. Porque, volto a repetir, quem ganhou uma eleição falando que ia resolver o problema de água, ele tem que dar uma satisfação, sim, para a nossa comunidade. Então, fica aí a minha lembrança. E ainda, senhor presidente, estarei encaminhando ao Ministério Público até uma reclamação junta, eu e o vereador Baiano. Nós fizemos uma constatação, inclusive nessa área.
Nós tivemos lá, né, vereador Baiano, no residencial Viverde, onde a área, o local que armazena todas as fezes lá do residencial, porque fizeram a caixa de recebimento da rede de esgoto, ela ainda não está funcionando porque não tem casa lá para jogar a rede de esgoto. Mas a hora que começar a funcionar, ela vai para lá. E filmamos, né, vereador Baiano, constatamos que a água do lago, que está praticamente a 10 metros, está enchendo ela. Será que a hora que estiver cheio lá de dejetos, de fezes, também não vai voltar para dentro da água do lago? E o que nós vamos fazer? A lagoa de decantação número 1 ali, número 2, ela está despejando dentro do município. Nós já fizemos essa reclamação. A TV Anhanguera esteve aqui e mostrou, inclusive, a filmagem de caindo lá as fezes dentro do rio. E o prefeito vai falar o quê? Que não está sabendo, que não está vendo, que não sabe? Então o que ele está fazendo dentro da prefeitura? Só demitindo? E contratando quem não precisa? E mantendo quem não trabalha? Então nós vamos lembrar ele, né, vereador? Para que ele possa falar agora que ele está sabendo o que está acontecendo. E ainda, a semana toda vai ser meio quente, porque a gente tem muito aqui a se falar, mas eu quero deixar uma lembrança. Essa Casa de Leis, em nome do presidente Adriano Pimenta, fez o ano passado uma devolução de em torno de 1 milhão, de um trabalho brilhante de economia, trabalho de responsabilidade dessa Casa de Leis, porque às vezes as pessoas, inclusive, mandam a comunidade de Itaguaçu um abraço, para que lembre a nossa função e observe, a nossa função é fiscalizar e legislar. E esse prédio não tem nada a ver com aquele de lá. Lá é o executivo, o prefeito. Nós estamos aqui separados daquele prédio de lá, porque os poderes são autônomos e independentes entre si. Mas essa casa, em nome do presidente Adriano, devolveu 1 milhão. E eu ouvi, senhor presidente, quero lembrar que inclusive esse 1 milhão era para que o prefeito tivesse com a comunidade a responsabilidade e fizesse uma área para fisioterapia. E lembro bem isso, por isso eu venho voltar no assunto, porque o deputado Lissauer fez uma emenda e parece que a emenda agora foi destinada a fazer esse serviço. Então eu queria um esclarecimento depois, inclusive do prefeito. O que ele fez com 1 milhão que foi devolvido? Então fica aí a minha lembrança, fica aí a minha cobrança e a semana nós estaremos aqui falando. O meu muito obrigado e uma ótima noite. A palavra está franca aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Fábio Capanema. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ouvintes da Rádio Formato FM, presentes aqui no plenário, e todos que nos assistem, né, pela internet, e principalmente nós aqui. Senhor presidente, eu queria só, hoje na segunda-feira, começando nossos trabalhos, eu só queria colocar algumas coisas aqui. Vai falar de solicitações aqui de esclarecimentos do Executivo sobre a água, que aconteceu hoje, uma audiência com o promotor. Eu digo o seguinte, eu fui convidado, mas não pude estar aqui, porque eu estava em Rio Verde. Por 2 motivos, depois eu falarei sobre isso. E, como bem disse, o prefeito prometeu água para inundar São Simão. Água de qualidade, que a verba é suficiente, que sobra, e nós estamos nisso daí. Coliformes fecais, ninguém responsável pelo laboratório, hoje tem, amanhã não tem. E segundo que me passaram, que o promotor disse que será severo sobre isso. Então eu queria só colocar que não chega nada para a gente, senhor presidente. Eu vou lembrar uma solicitação aqui que nós fizemos, não sei se foi votado ou não, pelo vereador Ludigero. E o senhor o defendeu com tamanha veemência, quando ele cobrou o número de cesta básica do Ar Itaguaçu e São Simão, na primeira-dama. Eu não sei o que o senhor tinha com a assistente social, o senhor defendeu ele aí com todas as letras. E até hoje não chegou. Que ele me tenha dito, não. Entendeu?
Então, não está chegando nada. Quando chega alguma coisa nesse plenário para a gente, é alguma mentira. É alguma mentira. Você está entendendo, senhor presidente? Vereador, líder do governo? Então, senhor presidente, nada que se perde dessa prefeitura de realidade, não chega. Quando chega papel aqui, é de mentira. O senhor nos defendeu, o senhor defendeu essa casa, mas não resolveu. Vereador Ludigero, você acha que eu esqueci daquela cobrança que o senhor fez? Não esqueci. Então são coisas que nós estamos em 11 pessoas aqui, que o prefeito fala e prega que nós somos companheiros. Que companheiro é esse? Eu não sou. Eu não sou companheiro dele. Mas eu estou vendo que não tem ninguém companheiro dele aqui, porque ele não atende ninguém. Ele usa essa casa, até onde eu sei, ele está usando essa casa. E eu já disse isso várias vezes, ele usa essa casa. Ninguém quer me ouvir. Nós estamos sendo usados, senhores. Não tem nada aqui que vem. Não vou falar da saúde, não. Ontem eu passei por um experimento com meu filho. Eu chego até... Então... eu sou suspeito porque eu sou considerado oposição. É uma vergonha, senhores. Uma criança que chega num hospital daquele que não tem ninguém naquele momento, não consegue receber um soro. 3, 4 horas depois. Foi comigo, não foi com ninguém, não. Imagina o nosso povo. É uma vergonha. Gente, ajuda. Faça alguma coisa. Que prefeito é esse? O que ele falou no plenário, no palanque, para vocês? Quem estava lá? Quem ouviu? Analise o que ele cumpriu. Que vergonha nosso município está passando por incompetência. Por incompetência. Nos ajude. O povo, nós aqui, os 11 vereadores, senhor presidente... que isso? Cortou quantos reais aí até hoje? Até que eu saiba nada. Já foi 200 pais de família mandados embora. Essa conversinha, esse blá, 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 esse blá, blá, blá. Nem o sonho pessoal dele, que essa cobertura de rodoviária, essa balela não se realiza. Nem isso aí se realiza, está com 1 ano e meio. Essa balela. Essa enganação, esse gasto de 2 milhões e tanto de reais, ainda quer 900 aditivo. Pelo amor de Deus, gente. Cadê o povo de São Simão? Acorda, gente. Que eu sabia que a incompetência ia reinar, eu sabia. Mas está demais. Está demais. Vamos reagir. Pelo amor de Deus, senhores. Eu queria agradecer aqui, falando da saúde, eu queria agradecer uma pessoa competente. Desde o início, que eu sei que ele é competente, doutor José Cardoso, filho. A competência dele eu queria deixar registrada aqui nesse plenário. Graças a Deus temos uma pessoa competente. Quero deixar registrado aqui, porque ele cuida do meu primeiro filho quando nasceu, da minha filha segunda, e acerta em todas as vezes. Pode acontecer, não sei com alguém, mas eu quero agradecer a pessoa dele. Eu, Fábio Capanema, quero agradecer a pessoa dele. Estou falando da saúde. Senhores, como eu já disse, temos a semana inteira. E eu quero falar mais algumas coisas para vocês. Quero falar mais algumas coisas para vocês depois, durante essa semana. Coisas verdadeiras. Verdadeiras. Eu não vou aqui, nada que não tenha acontecido ou que não esteja aqui embaixo do meu nariz, em papel, em escrito, eu não vou dizer não. Aqui tem coisa de estação. Tem verba federal da saúde aí que está meio desaparecida. Vai aparecer muita coisa aqui para a gente discutir. Então, nós vamos discutir muito. Hoje é segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, talvez sexta, não sei. E, para encerrar, hoje eu tive em Rio Verde, por 2 motivos até. Um foi esse da saúde do meu filho. E, como disse, quero agradecer ao doutor José Cardoso. E o outro... por uma pessoa também,
que não quero comparar com a saúde do meu filho, mas eu quero comparar com um cara idôneo, capacitado, senador Ronaldo Caiado, que esteve lá hoje. E mandou um abraço para São Simão. Está aqui o João Regis, no plenário, que a família, então, é adorada pelo senador Ronaldo Caiado. Quero aqui registrar o abraço que ele mandou para São Simão, os apoios que ele tem angariado para a sua campanha. Muitos disseram aí, ou poucos disseram, que ele era um cara sozinho, que não virava nada. Vai olhar lá hoje. Vai olhar lá hoje. Homem de 12, 13 partidos, 14 partidos, 39% de intenção de voto. E ele ainda fala que não é candidato. Tudo bem, respeitar a vontade. Mas eu, Fábio Capanema e os companheiros de São Simão estamos dizendo, ele é candidato a governo do Estado. E cada dia angaria mais apoios que vêm para somar. Entendeu? E cale-se quem quiser calar. Ele é candidato a governador. Senhor líder do governo, vou citar o seu nome, o senhor é um. Eu citei o senhor lá hoje. Então, Quebinha, vou falar, líder do governo Quebinha, se o senhor quiser 2 minutos, o senhor tem direito. Então aqui é jogo, é limpo, é na bancada do plenário. O que está acontecendo em São Simão e no Estado, é na bancada do plenário. Do jeito que você jogar, eu jogo. Desde que seja coisa verdadeira. Eu vou até o final. Partiu para o lado da mentira, essa coisa eu estou fora. Mas se for verdadeiro, eu vou até o final. Viu, senhor presidente? Então, como eu disse ao senhor esses dias atrás, defenda essa casa. O senhor está trabalhando de maneira, como diz agora o Leopoldo, o senhor devolve um dinheiro desse, nem citado nós somos. Nem citado nós somos. Aí põe na lista aqui de mentira de 15 de fevereiro aqui, da mensagem do prefeito, que comprou carro. Comprou carro com o quê? Com o dinheiro dessa casa. Para com isso, gente. Vamos trabalhar. Para de enganar o povo. Para de enganar o povo. Já está com 1 ano e meio. Eu vou tornar a dizer. Teve um prefeito anterior que saiu escorraçado pela população, que não teve, nem candidatou, que eu não quero pegar esse partido dessa briga, não vai fazer a metade que o ex-prefeito fez. Nem a metade. Nem a metade. E quer o quê? E quer o quê? Senhores, amanhã estaremos aqui novamente. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está franca aos senhores vereadores. Bom, nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos. Encerra a presente reunião ordinária e convido todos para a próxima reunião. Boa noite a todos.